Olá, amigos queridos, espero que todos estejam bem com a graça de Deus Pai. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar àqueles que nos devem. Não nos deixes que caiamos em tentações e livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, amigos, nós estamos estudando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Estamos vendo as instruções dos Espíritos a respeito desse tema. Já vimos ali a colocação dos Espíritos sobre a vingança, o ódio, e iniciamos no tema duelo, que nós temos ali grande parte da espiritualidade falando sobre o duelo. E é o que nós vamos dar continuidade no dia de hoje, né? A leitura do texto sobre o duelo, estamos ali no item 12, trazido por Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em alguns casos, ser considerado como uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é de forma indiscutível a prova de uma covardia moral, semelhante ao suicídio. O suicida não tem a coragem de encarar de frente as contrariedades e aflições da vida, e o duelista não a tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda àquele que bateu na direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: coloca tua espada na bainha, pois aquele que matar pela espada morrerá? Por estas palavras, Jesus não condena o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa? Nascida de um caráter violento, sanguinário e colérico, que reage à primeira ofensa? Onde está então a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer levá-la em sangue? Quer lavá-la em sangue? Mas que ele tema, que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi necessário sangue para salvar minha honra, dirá ele a essa voz. Mas ela lhe responderá: tu quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos instantes que te restavam a viver na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo! Quanto sangue o Cristo vos pediria por todas as ofensas que lhe tendes feito? Não somente o machucastes com os espinhos e lança, não somente o pregastes na cruz infamante, mas ainda em meia agonia, ele pôde escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação após tantas ofensas vos pediu ele? O último grito do cordeiro foi de uma prece para os seus carrascos. Tal como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Bem, meus amigos, aqui Santo Agostinho nos traz várias perguntas para que reflitamos a respeito, né? E aí ele coloca de uma forma ali sutil, mas quem nós alimentamos dentro de nós? Quem? Né? Quando ele nos coloca ali entre Caim. Nós alimentamos o Abel, que buscava Deus, ou o Caim, que buscava vingança? Quem? Ambos estão dentro de nós, porque estamos aqui no planeta Terra, que é de provas, expiações,
num momento de transição, sim. E então, nós não somos perfeitos. Nós estamos em aprendizados, somos estagiários num corpo de carne que, dependendo da situação a qual nos deparamos, nós percebemos um Abel surgir dentro de nós. Mas, se alguém pisar no meu calo, não é assim que diz o provérbio? Não é isso? O dito popular? Aí, aquele Caim que está ali, quer escapulir das entranhas. E aí, que fazer? Nesses momentos? Respirar, respirar. Ou tomar um copo d'água, como dizia Chico Xavier, e colocar em prática o que aprendemos no Evangelho de Jesus. Assim estaremos aprendendo a dominar os instintos primitivos que ainda carregamos lá no fundo do nosso ser. É sempre um aprendizado. Dia a dia nós estamos em aprendizado. Então dá para a gente se colocar aí nessa colocação que Santo Agostinho nos traz e pensar direitinho, né? Nas nossas situações e como agimos. Continuemos. Amigos, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e a ofensa com perdão. Sem dúvida, o mundo se voltará furioso contra vós e vos chamará de covardes. Elevai a cabeça bem alto e mostrai que a vossa fronte também não receia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo. No entanto, que vossa mão nunca queira ser cúmplice de um homicídio que permite, digamos, uma falsa aparência de honra, mas que é apenas orgulho e amor próprio, né? Orgulho e amor próprio. Qualquer tipo de vingança é fruto do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não. Esse direito somente a natureza o tem, para se reformar, reconstruir a si mesma. Mas quanto a vós, nem sobre o vosso corpo tendes direito. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus e tanto sobre um como o outro, a soberana justiça atuará em longos e dolorosos sofrimentos. Se ele ameaçou com uma justiça aquele que dissesse a seu irmão, és louco, quanto mais não será severa a pena para aquele que se apresentar diante dele com as mãos manchadas de sangue de seu irmão. Então, nós vemos que Santo Agostinho também nos coloca aqui sobre o duelista, né, que não consegue aceitar ali as ofensas. Ele o compara com o suicida, que não consegue passar pelas aflições da vida, né? E como serão recebidos esses irmãos nessas situações? Que não sejamos nós parte desses irmãos que ainda acabam cometendo essas atrocidades contra o nosso espírito eterno, pensando que tudo vai se resolver com a morte, pois que não é assim. Ainda sobre o duelo, nós temos aqui a mensagem de um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Vamos à leitura. O duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na sociedade. O que diríeis vós, entretanto, se visseis mergulhados os dois adversários em água fervente ou submetidos ao contato do ferro em brasa para decidirem entre si a disputa e dar razão àquele que suportasse melhor a prova? Vós chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso.
Para o duelista habilidoso, perito na arte, é um assassinato praticado a sangue frio, com toda a ação planejada, pois ele está certo do golpe preciso que dará. Para o adversário, quase certo de morrer em razão de sua fraqueza e sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, elegendo-se o acaso como juiz. Mas então, não é isto, de uma outra forma, voltar ao que se chamava julgamento de Deus na Idade Média? E ainda naquela época, éramos infinitamente menos culpados. Até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua. É bem verdade, mas enfim uma fé na justiça de Deus que não podia deixar morrer um inocente, enquanto num duelo tudo se lança à força bruta, de tal maneira que o ofendido é quem geralmente morre. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando os trocareis pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e a humildade das quais o Cristo deu exemplo e ensino, somente então desaparecerão estes costumes monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, pois não basta impedir o mal e exigir o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam gravados no coração do homem. Pois bem, nessa passagem que um espírito protetor nos deixou em 1861, nós vemos que tanto para o duelista, tanto aquele que vence, ele está cometendo um assassinato, sim, a sangue frio, e aquele que perde está indo porque eram combinados e iam ali a duelar, ele está deixando-se perder a vida. Então ambos são responsabilizados, né? Olha a dificuldade disso tudo. Continuando, ainda sobre o duelo, Francisco Xavier bordou 1861. Que opinião terão de mim, dizeis frequentemente, se recuso a tirar satisfação que me é cobrada ou se não a exigir daquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agistes com verdadeira sabedoria. Olha o que ele nos coloca. Aqueles que pensam, né? O que dirão se eu não tomar uma atitude em relação a isso que falaram de mim? Aí ele coloca, aqueles que ainda estão ali no atraso mental, vão dizer, nossa, é um covarde. Mas há aqueles que já têm um progresso intelectual e moral, saberão que está sendo sábio. Porque sábio é aquele que não revida, que o revide é o silêncio, porque aí você desarma o outro, né? Refleti um pouco por uma palavra muitas vezes dita sem querer ou até mesmo inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho já fica machucado, vós lhe respondeis de uma maneira agressiva e acontece a aprovação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agistes como cristão? Que contas prestareis à sociedade se a eliminais de um de seus membros? Pensai no remorso de ter tirado o marido de uma mulher, um filho a sua mãe, as crianças o seu pai e com ele o sustento delas? Certamente aquele que fez a ofensa deve uma satisfação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que arriscar a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, concordo que algumas vezes pode se encontrar gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação àqueles que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em questão. O coração
também está ferido e sofrendo, mas, além de ser estupidez jogar sua vida contra o miserável, capaz de infâmias, mesmo que morto, o infamante, deixará por isso a afronta de existir? Não é certo que o sangue derramado produzirá mais barulho sob um fato que, se for falso, deve esquecer-se por si mesmo e que, se for verdadeiro, deve se esconder no silêncio? Resta-lhe, portanto, a satisfação da vingança excetuada, nada mais. Triste satisfação, que frequentemente já nesta vida deixa insuportáveis remorsos. E se o ofendido morre, onde estará a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Aí então desaparecerão todas as causas de desavenças e com elas os duelos e também as guerras, que não passam de duelos entre os povos. Olha o que ele nos coloca, gente. As guerras que não passam de duelos entre os povos. Nós, agora em 2022, estamos aí, né? Com a Rússia em guerra, né? Ali, num sentido bem difícil. É uma forma de duelo. E achávamos nós que já tínhamos passado por essa fase, mas estamos aí ainda. Aí nós temos Agostinho Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, ainda sobre duelo, que por uma palavra ofensiva, um motivo insignificante, arrisca a vida que recebeu de Deus e arrisca a vida de seu semelhante que pertence a Deus, é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, empurrado pela cobiça, algumas vezes pela necessidade, se introduz em uma casa para roubar e mata aqueles que tentam impedi-lo. Este último é quase sempre um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e mal, enquanto o duelista pertence sempre a uma classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e regras definidas, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento, ainda que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, levado por um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem, de modo algum, como desculpa o sentimento da violenta emoção, pois que, entre o insulto e a reparação, existe sempre um tempo para refletir. Ele age, portanto, fria e planejadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário. É bem verdade que ele arrisca a vida, e é isto que justifica o duelo aos olhos do mundo, porque vem nele um ato de coragem e desprezo pela própria vida. Mas existirá verdadeiramente coragem quando se está seguro de si? O duelo data dos tempos selvagens, quando o direito do mais forte era a lei. Ele desaparecerá com uma análise mais criteriosa e justa do que é o verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Bem, amigos, nesse trecho de Agostinho, em 1861, nós percebemos a colocação de que quanto mais esclarecido, mais responsabilidade. Aquele que não tem esclarecimento do bem e do mal, por alguma situação comete uma maldade, terá sim que pagar pelo que fez, é a lei. Mas aquele que já é esclarecido e comete mesmo assim uma maldade e ainda planeja, a esse será cobrado muito mais, porque ele já sabia o que estava fazendo. Por isso também vemos no Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E nós vemos que o duelo, como eu disse ali no começo, né, desse tema de duelo,
Olhe quantos espíritos vêm nos falar sobre o duelo. E aí eu disse que na época de Kardec ainda existia e que agora, pela nossa sociedade, aqueles duelos lá da época de Kardec, da época passada, né? Não são mais como eram de se marcar o duelo e ali em confronto. Mas nós vimos que esse espírito anterior, Francisco Xavier, ele coloca que a guerra também, as desavenças estão ali, são duelos, e também as guerras não passam de duelos entre os povos. E infelizmente, em 2022, nós ainda as temos, né? Ainda as temos. Um povo lutando contra o outro, por luta do território, querendo pegar parte do território do outro, como vemos ali, né? E o que está acontecendo. E por muitas guerras ainda, por motivos que eles dizem cristãos, mas que de Cristo não tem nada, porque Cristo vem ensinar amor e não a duelar, a brigar, a guerrear, em nome de Deus. Aí tem um trechinho que se chama Nota, onde se é colocado, né, aqui no Evangelho, que hoje em dia nós vemos as mudanças desse duelo aberto, mas não das guerras que continuam acontecendo, que estão sendo ali mudada, né, extirpada aí do nosso mundo, mas as guerras continuam. Por quê? Os duelos não são mais como antigamente, porque a gente já consegue sentir a dor do outro, consegue buscar amparar os que sofrem, né? E fazer o máximo que conseguimos no nosso entendimento para melhorar a situação do outro, assim como vibramos pelos povos em guerra, oramos a Deus e pedimos por eles, para que aqueles que estão ali duelando tenham ali a misericórdia do Pai, pois as decisões são sempre dos chefes e não deles, mas sabemos que tudo tem um porquê. Fiquem com Deus, que a paz de Cristo esteja com todos. Ótima semana. Até breve. Queridos companheiros, Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, a pergunta 857. Há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como o pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir ou reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Kardec nos pede para ver a pergunta 411, que está no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma. A pergunta é a seguinte: o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes a pressente, e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá no estado de vigília a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Dando continuidade aqui, 858. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende a sua libertação e a espera. Vejam que quanto mais a gente se esclarece,
mais a gente busca essa sintonia com Jesus, menos essa sensação de medo e incerteza sobre o futuro da vida nós vamos ter, né? Então essa é uma fé que vai se consolidando pelo raciocínio, pelos estudos, né? E pela conduta, que aí a gente se esforça, vai atraindo aqueles espíritos que vão nos dar ali apoio e vamos ficando mais firmes. 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? São, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nestas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. 859-A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de maneira que, se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. 860. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não. Sabe apenas que, ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis 2 coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Então vejam que aí depende sempre de nós e a nossa busca pela evolução moral para evitarmos situações ali difíceis, as quais depois haveremos de chamar erroneamente, equivocadamente de fatalidade, e não é.
Fatalidade, quando diz aqui, é quando o espírito, no plano espiritual, escolhe as determinadas provas que há de passar no âmbito físico, né? No âmbito físico, moralmente não. 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar fatalidade? Pode ser fatalidade se assim o quiseres, mas decorrente da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creiais, entretanto, que seja isso que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então, fracassa e a culpa é sua, mas, em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. Há o que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso, a que chamamos respeito humano, não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escada. 864. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. O que se deve isso? Em geral, porque sabem orientar-se melhor, mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas.
Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. E a última pergunta deste item, 867. De onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Agora vamos entrar no item 7, conhecimento do futuro. A pergunta que Kardec faz 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais Deus lhe permite a sua revelação. 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas quase sempre, sem o saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. 870. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite às vezes a sua revelação? É quando esse acontecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que o faria se não o tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos, pelo desejo de a obter mais cedo, desejando a morte daquele que a deve deixar, ou então essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a previsão não se realizar, será outra prova, a da maneira por que suportará a decepção, mas não deixará por isso de ter um mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. 871. Desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem? Tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado, por que o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. A prova não tem, por fim, esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Nota de Allan Kardec. É assim entre os homens, por mais capaz que seja um aspirante, pois por mais certeza que se tenha de seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem o exame,
o que quer dizer sem a prova. Da mesma maneira, o juiz não condena o acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve praticar esse ato. Quanto mais se reflete sobre as considerações que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se vê como a providência foi sábia ao ocultá-lo. A certeza de um grande acontecimento feliz o atiraria na inação, a de um acontecimento desgraçado, no desânimo, e num caso como no outro, suas forças seriam paralisadas. Eis porque o futuro não é mostrado ao homem senão como um alvo a que ele deve atingir pelos seus esforços, mas sem conhecer as vicissitudes porque deve passar para atingi-lo. O conhecimento de todos os incidentes da rota lhe tiraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria arrastar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercitar as suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Então, esse é um tema importante sobre a questão do conhecimento do futuro, e Deus sabiamente não nos revela, pois poderia nos desequilibrar ali no roteiro da nossa evolução. Então, queridos amigos, chegamos a mais um final de reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, rogando a Deus nosso Pai que esteja sempre nos auxiliando ao entendimento, que sempre abra ali os nossos corações e mentes para que consigamos dar passos mais firmes e lúcidos na nossa jornada evolutiva. Fiquem todos no amor de Deus.